Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo, e nós estamos aqui hoje para começar mais um tópico do nosso curso de Direito Administrativo. Estamos aqui, pessoal, para falar sobre mais um tópico do nosso curso, que é o tópico de atos administrativos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É o tópico de atos administrativos, o tópico 3. A gente vem seguindo aqui no nosso curso a raiz de conteúdo, a árvore de conteúdos do Tec Concursos, e nessa árvore a gente fala do tópico 3, atos administrativos, e vamos seguindo por subtópicos. O subtópico que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje é o conceito de atos administrativos. Tudo bem? Beleza? Então vem comigo, pessoal, olha só. O meu Instagram, que eu sempre deixo aqui à sua disposição para você entrar em contato, tirar sua dúvida, me seguir para continuar acompanhando meu trabalho por lá também, tá certo? Então segue lá, @Prof. Bruno Lira, e manda as dúvidas que você eventualmente tiver no nosso curso. Gente, para a gente falar sobre atos administrativos, primeira coisa que a gente tem que falar, logicamente, é o conceito. O que é um ato administrativo, professor? Tudo bem, nós vamos chegar lá. Eu vou chegar um momento que eu vou falar para você o conceito de ato administrativo, mas antes disso, eu preciso entender a relação que existe entre fatos e atos. Então, o que é um ato? Não necessariamente um ato administrativo, mas o que é um ato? E o que é um fato, professor? O que é um ato, o que é um fato, o que é um ato jurídico, o que é um fato jurídico, o que é um fato administrativo, o que é um fato da administração. Para só depois disso a gente falar sobre ato administrativo. Beleza? Tranquilo? Maravilha, meu amigo. Então vamos lá, vamos começando. Gente, primeiramente, vamos entender essa relação de ato e fato, tá? Primeira coisa, o ato, gente. O ato é uma manifestação de vontade humana. É uma manifestação de vontade do homem. Então a gente pode dizer tranquilamente que o ato é imputável ao homem. Então o ato é uma manifestação. O ato é uma manifestação de vontade. Manifestação de vontade humana. É imputável ao homem. Qualquer coisa, por exemplo, olha, eu aqui estou tomando um gole de água. Isso é um ato. Por quê, professor? Porque é a minha vontade. Eu estou tendo vontade de tomar um copo de água. Então eu estou tendo a iniciativa de tomar um copo de água. Ora, eu almocei hoje, almocei. Isso é um ato. É um ato. Eu fui e almocei. Eu cheguei em determinado momento que eu precisava almoçar, fui lá e almocei. Isso é um ato. Então, ato é uma manifestação de vontade humana. O que é diferente, meus amigos, o que é diferente de um fato. O fato, gente, é quando algo acontece que independe da vontade humana. O fato, portanto, é um acontecimento. É um acontecimento natural. É um acontecimento natural. Esse acontecimento natural, ele pode decorrer da própria natureza, um evento da natureza, ou não. Pode ser uma consequência de um ato. Pode ser uma consequência de um ato. Então, por exemplo, ora, hoje, falando de acontecimento natural, hoje choveu. Choveu hoje, que é um fato. Qual é o fato? A chuva. A chuva é um fato. Ora, semana passada eu estava gripado. Esse é um fato. A gripe é um fato. Então, qualquer acontecimento natural é um fato. Não depende da vontade humana. A minha gripe não dependeu da minha vontade. A chuva não dependeu da vontade humana, compreende? Então essa é a diferença básica entre ato e fato. Agora, sabendo o que é um ato e um fato, a gente procura saber também o que é um ato jurídico e um fato jurídico. Qual é a diferença de um ato jurídico para um fato jurídico? Primeiro, eu já sei o que é ato. Ato é a manifestação de vontade humana. E o que é um ato jurídico, professor? Ora, um ato jurídico, gente, é uma manifestação de vontade humana que intervém no direito. Então, um ato jurídico, eu posso até colocar aqui, manifestação da vontade humana, que intervém. Como assim que intervém no direito, professor? Ora,
que causa consequências jurídicas, pessoal. É uma manifestação de vontade humana que causa, que traz consequências jurídicas. Então, por exemplo, uma nomeação de um servidor é um ato jurídico? É. Mas aí, professor, já a nomeação do servidor já é um conceito muito específico, já é um ato administrativo que nós vamos conversar já, beleza. Então vamos para uma coisa mais genérica. Um ato jurídico. Eu tenho aqui esse mouse. Esse aqui é o mouse, certo? Beleza. Esse mouse ele foi vendido, em algum momento ele foi vendido. Eu comprei esse mouse e, portanto, o vendedor vendeu. Quando esse vendedor me vendeu esse mouse, ele praticou um ato. Ok. Esse ato de venda do servidor, ele trouxe consequências jurídicas? Trouxe. Diversas. Quais foram as consequências jurídicas que essa venda, que esse ato de vender esse mouse trouxe para esse vendedor? Ora, ele, a partir desse momento, desse ato de venda, ele passou a ter a obrigatoriedade de recolher tributos? Sim, porque a venda foi um fato gerador do recolhimento de ICMS, por exemplo. Então ele teve que recolher tributo, então o ato de venda trouxe consequências jurídicas. Esse ato de venda faz com que essa relação que surgiu entre eu e ele possa ter uma cobertura no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Então causa uma consequência jurídica, beleza? Então isso é um ato jurídico. E é o que vai ser diferente de um fato. O que é um fato jurídico? Fato jurídico, gente, vou até colocar de outra coisinha aqui para não te confundir. O fato jurídico também é um acontecimento natural que traz um fato contido na norma. É um acontecimento natural, gente, que possa causar algum tipo de consequências jurídicas e que está previsto em norma. É um acontecimento natural que corresponde a um fato descrito na norma, tá? Então a gente pode colocar aqui da seguinte forma: é um fato jurídico é um fato, que é o acontecimento natural, é um fato que correspondente à descrição contida na norma. Na norma. É um fato jurídico. Por exemplo, gente, vou até colocar os exemplos aqui para você, depois que revisar, pegar esse slide aqui, você consegue identificar. O exemplo de ato jurídico que a gente conversou, vamos para o início, o exemplo de ato. O exemplo de ato aqui que a gente conversou, beber água. Beber água é um ato. Acontecimento natural. O fato, um exemplo de fato. Chuva. É um fato. Beleza. Exemplo de ato jurídico, eu falei da venda, né? Embora a venda seja contrato, ela se enquadra nesse conceito amplo de ato jurídico, né? Se enquadraria nesse conceito amplo de ato jurídico. Venda de mouse. A gente pode elencar também um casamento. Cerimônia do casamento civil é um ato jurídico, causa consequência jurídica. Fato jurídico, exemplo de fato jurídico. Fato correspondente à descrição na norma. Podemos citar como exemplo, gente? A morte de uma pessoa. A morte de uma pessoa é. Quando a pessoa morre, é um fato, é um acontecimento natural. Isso causa consequência jurídica, professor? Causa. Causa a abertura de um inventário, né, para dar início à sucessão. Vários acontecimentos jurídicos. Nascimento é um fato jurídico também. O nascimento é um fato que faz com que a pessoa se torne herdeira, faz com que a pessoa adquira personalidade jurídica, sujeito de direitos e obrigações. Então, o nascimento também é um fato, também se torna um fato jurídico. Ora, um alagamento, uma chuva que provoca um alagamento é um fato jurídico? É, porque esse alagamento vai deixar pessoas desabrigadas e o Estado vai agir para que essas pessoas não fiquem desabrigadas, para dar um auxílio emergencial, para dar uma... Quando eu falo auxílio emergencial, eu não estou falando de dinheiro, não, estou falando auxílio de proporcionar um auxílio, uma ajuda para essas pessoas de maneira emergente, de maneira emergencial, para que elas possam sair dessa situação, para que elas possam ter um abrigo temporário. Então é um exemplo de fato jurídico. Um fato é um acontecimento natural que corresponde à norma, corresponde a uma descrição contida na norma, tá? Então eu já sei o que é um ato, manifestação da vontade humana, eu já sei o que é um fato, acontecimento natural. Eu já sei o que é um ato jurídico, manifestação de vontade humana que intervém no direito, que causa consequência jurídica.
Eu já sei o que é um fato jurídico. É um acontecimento natural, é um fato que corresponde a uma descrição que está na norma. Ou seja, é um fato que causa consequência jurídica. É um fato que, quando acontece, tem uma norma lá prevendo o acontecimento desse fato. Uma norma lá que se encaixa o acontecimento desse fato. Quando ele acontecer, ele vai causar a execução da norma. E agora eu quero saber o que é um fato administrativo. Gente, o fato administrativo nada mais é do que um fato jurídico que causa consequências no direito administrativo. Aqui chega mais perto da nossa realidade do direito administrativo, tá? Então, o fato jurídico, o fato administrativo, nós podemos dizer que é um fato jurídico, que produz efeitos no campo do direito administrativo. Campo do direito administrativo. Exemplos, professor. Vocês gostam de exemplos, né? Aqui eu falo a morte de um servidor. Não é qualquer morte, é morte de um servidor. Morte de um servidor. Morte de servidor, de maneira geral. Morte de servidor público. Gente, na morte de um servidor público, eu tenho um fato administrativo. Por quê? Porque o servidor morreu, é um acontecimento natural. Esse acontecimento natural, morte, ele causa consequência jurídica? Causa, porque morte vai trazer várias consequências, como a gente já falou. E a morte de um servidor? Ele, além de causar consequências jurídicas, ele causa consequências jurídicas dentro do direito administrativo. Porque quando esse servidor morre, a primeira coisa que acontece é vacância do cargo. Ele ocupava um cargo público. E esse cargo público que ele ocupava vai ficar vago. Então é uma consequência no direito administrativo. Então, é a morte do servidor. Outro exemplo, decurso do tempo. O decurso do tempo, gente, também é um exemplo de fato administrativo. Como assim decurso do tempo? Ora, a administração pública pratica um ato administrativo ilegal. O decurso de 5 anos causa a decadência da anulação desse ato. Então ela deve anular esse ato, segundo a súmula 473 do STF, a gente vai falar sobre isso, segundo a própria lei do processo administrativo federal. Mas se passa 5 anos desde o momento que ela anulou esse ato, desde o momento que ela praticou esse ato administrativo, ela não pode mais anular. Perceba, o decurso do tempo de 5 anos é um fato. Ninguém pediu para que 5 anos passassem, ninguém fez nada para 5 anos passarem, simplesmente passou 5 anos. É um acontecimento natural, que causa consequência no direito administrativo, que tem um impacto jurídico, causando consequência no direito administrativo, porque ele vai impedir que um ato administrativo seja anulado. É outro exemplo de fato. Administrativo. Doença de servidor. Um servidor público que fica doente é um fato. É um fato jurídico? É, porque a doença gera consequências jurídicas, né? Gera necessidade de afastamento. E é um acontecimento jurídico, professor, que causa incidência no campo do direito administrativo? É. Porque o fato do servidor ficar doente vai fazer com que ele se afaste do trabalho. Então ele vai pegar um atestado, colocar, vai tirar uma licença médica, por exemplo. Então é um fato que causa consequências no campo do direito administrativo. Beleza? O fato da administração, gente, é diferente. O fato da administração, ele ocorre na administração pública, mas ele não é nem sequer um fato jurídico. Por quê? Porque ele é um fato que acontece na administração pública, mas que não causa efeito jurídico, não corresponde a um fato descrito na norma. Ele não tem consequência jurídica. Compreende? Então, o fato da administração, ele ocorre vou colocar assim, um fato que ocorre na administração pública, mas sem qualquer efeito jurídico. É um fato que ocorre na administração pública, mas sem qualquer efeito jurídico. Por exemplo, um servidor público levou uma topada. Uma topada, sabe o que é uma topada? Ele estava passando, ia subir a escada, e aí quando ele ia subir o degrau, ele levou uma topada e levou uma queda depois, em consequência da topada. Levou uma queda quando estava subindo a escada. Mas aí levou a queda, depois se levantou, passou a mão aqui no joelho, problema nenhum, aconteceu nada com ele, seguiu a vida. Isso é um fato da administração, porque é um fato, aconteceu na administração pública e não trouxe nenhum tipo de consequência jurídica. Ele caiu, beleza, levantou, tudo certo,
não ensejou em licença saúde, nem atestado, nem nada, beleza. Não aconteceu nada. É um fato, isso é um fato da administração, tá? Então, colocar aqui. Colocar queda de servidor, que eu não sei na sua região aí se vocês conhecem a palavra topada, não sei se é só aqui do Nordeste. Colocar queda do servidor. Queda do servidor. Beleza? Queda do servidor público. Sem se machucar. Sem machucar-se. Queda do servidor. Sem machucar-se. Ok. É um exemplo de fato da administração. Outro exemplo, não vou colocar aqui enquanto do espaço, mas outro exemplo. Estava lá trabalhando, de repente deu um apagão lá. Apagou a luz, passou 10 segundos e voltou. Nenhum equipamento queimou, o trabalho não foi interrompido, depois seguiu tudo normal. É um fato da administração. Aconteceu, apagou a luz, depois voltou, nada, não teve nenhuma consequência jurídica relevante, nenhum equipamento queimou, nem nada. Isso é um fato da administração. Ocorreu na administração pública, é um acontecimento natural e não traz nenhum tipo de consequência jurídica. Tudo bem, pessoal? Beleza? Olha, espero que você tenha entendido aqui essa diferença de ato e fato, ato jurídico, fato administrativo, fato da administração. Isso é importantíssimo. Tem muitas questões de prova que cobram sobre isso. É até bom, mesmo se não for para resolver questões de prova, especificamente sobre o tema, é bom você conhecer esses conceitos, porque você, conhecendo eles, fica mais fácil de você entender o conceito de ato administrativo e entender aqui o conjunto do tema atos administrativos como um todo. Beleza? Professor, você não falou nada sobre atos administrativos aqui. De fato, não falei. Vou falar um pouquinho já, um pouquinho mais à frente. Já posso te adiantar que o ato administrativo ele é uma espécie de ato jurídico. O ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Está dentro do gênero ato jurídico, tá bom? Antes da gente avançar, queria fazer duas relações com vocês. Eu trouxe essas duas relações para a gente fazer aqui para você conseguir entender esses conceitos que a gente acabou de conversar. Primeiro, a relação entre fato jurídico, fato administrativo e fato da administração. Todos esses fatos a gente conversou aqui, ó. Fato jurídico, fato administrativo e fato da administração. Perceba, gente. O fato é esse grande círculo aqui, ó. Esse grande círculo é o fato, tá? Eu vou até colocar de preto aqui para ficar da cor do círculo para você não confundir. Tudo isso aqui de preto é fato. Fato. Dentro desse grande gênero de fato, eu tenho uma divisão. Eu tenho aqui o fato jurídico. Tudo de azul aqui é fato jurídico. E dentro do fato jurídico, eu tenho o fato administrativo. O fato administrativo. Perceba, fato é todo acontecimento natural. Fato jurídico, que é uma espécie, é todo acontecimento natural que tem repercussão no mundo jurídico. Fato administrativo é todo acontecimento natural que tem repercussão no mundo jurídico no campo do direito administrativo. Então é uma espécie do fato jurídico. Tem consequência jurídica, mas no campo do direito administrativo. Além do fato administrativo, gente, pode existir aqui um fato que gera incidência no campo do direito tributário, um fato jurídico que gera incidência no campo do direito civil, outro que gera incidência no campo do direito penal e assim vai. Mas o que nós estamos estudando aqui é o que gera incidência no campo do direito administrativo. E o fato da administração, professor? Não vi você colocando aí. O fato da administração está aqui, gente, ó. Fato da administração. Por que, hein, gente? Está aqui o fato da administração. Ora, o fato da administração, gente, ele é um fato, mas ele não tem consequência jurídica. Por isso, ele não se encaixa na classificação de fato jurídico. Então, o fato da administração é um fato, é um acontecimento natural que ocorre na administração pública sem qualquer repercussão jurídica. Então, o fato da administração, ele é um fato, porque ele é um acontecimento natural. Então, se é um acontecimento natural, ele é um fato. Mas como ele não tem nenhum tipo de consequência jurídica, ele não está dentro do fato jurídico, ele está fora, porque ele não tem nenhum tipo de consequência jurídica. Então, eu entendi que fazer esse desenho aqui para você ia ajudar a você entender esses conceitos que a gente conversou, tá bom? E sobre os atos? Ato jurídico e ato administrativo. Perceba, esse grande gênero aqui é ato. Ato, é esse círculo grande. Dentro desse conceito de ato, eu tenho o ato jurídico. Eu tenho um ato jurídico. Ato jurídico.
E dentro do conceito de ato jurídico, eu vou ter o que nós vamos conversar já já, que é o nosso querido e amado ato administrativo. Ok? Vou colocar... dá para você entender. Deixa eu colocar esse círculo aqui mais perto do nome. Vou colocar assim, ó. Pronto. Ok. Então nós temos o ato, que é o grande gênero. Ato jurídico está dentro de ato. E ato administrativo está dentro do ato jurídico. Explicando. Ato é uma manifestação de vontade humana. Um ato é algo que é imposto, que é imputável ao homem. O homem que praticou o ato. Beleza. O ato jurídico é uma manifestação de vontade humana que tem repercussão jurídica. O ato administrativo é uma manifestação de vontade humana que tem consequências jurídicas no campo do direito administrativo, que nós vamos ver direitinho o conceito de ato administrativo aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza? Maravilha! Vamos avançando aqui para a gente entender agora. Eu já sei o que é um ato jurídico. Agora vamos entender, pessoal, vamos falar mais perto aqui do direito administrativo. A administração pública, gente, ela pode praticar diversos tipos de atos, tá? Então, a administração pública ela tem uma série de atos que pode praticar dentro do direito administrativo. Quais são os atos, professor, que a administração pública pode praticar? Ora, a administração pública pode praticar atos privados. E O ato privado, gente, é aquele ato praticado pela administração no exercício do direito privado. E quando é que isso acontece? Gente, isso acontece quando ela está no exercício do direito privado. Lembra que a gente falou? Quem vem acompanhando o curso desde o início, lá no início, quando a gente falou sobre regime jurídico da administração pública, nós conversamos que existe o regime jurídico administrativo, que é o regime de direito público, mas excepcionalmente a administração também tem o regime de direito privado. Então, por exemplo, gente, quando uma empresa estatal pratica um ato, eu tenho uma administração pública praticando um ato, professor? Tenho. Banco do Brasil praticou um ato. Qual foi o ato? O Banco do Brasil concedeu um empréstimo ao particular. É um ato. Beleza. É um ato da administração? É. Por quê, professor? Ora, porque foi a administração pública que praticou. Mas é um banco? Mas esse banco está onde? Esse banco está na administração pública. Então, esse banco que está na administração pública, ele é administração pública. Embora de indireto, direito privado, mas é administração pública. Então, quando o banco pratica um ato, o banco devolveu um cheque de um particular. O particular foi lá, depositou um cheque, o banco foi lá e devolveu, porque não tinha fundo suficiente. Quando o banco devolve o cheque, eu tenho um ato da administração pública, mas é um ato privado. Porque é um ato, embora praticado por um banco estatal, ele é um ato praticado sob a égide do direito privado. Tá bom? Ato material. Gente, o ato material é aquele ato, pessoal, que não gera, que não resulta em manifestação de vontade. Não é manifestação de vontade. Confunde-se muito, inclusive, manifestação de vontade. Confunde muito, inclusive, gente, com o fato administrativo. Existe, inclusive, uma certa divergência doutrinária sobre o ato material e o fato administrativo, sobre a proximidade deles. Alguns dizem que são sinônimos, enfim. Mas é aquele ato material, é aquele ato de mera execução, compreende? É aquele ato de mera execução. É aquele ato em que a vontade administrativa, a vontade pública, aquela manifestação de vontade do Estado, aquela canetada, vamos dizer assim, já aconteceu. Então ele pode, na maioria das vezes, o ato material ele vai ser uma consequência de um ato administrativo. Esse é um ato material. Por exemplo, a administração pratica um ato administrativo de desapropriação. É um ato administrativo. Aí lá na frente, ela, depois que desapropriou, a pessoa desocupou o imóvel, ela pega e manda lá o trator, manda os servidores, manda a equipe competente para demolir a edificação que tinha naquele imóvel. Quando ela faz isso, ela está praticando um ato administrativo? Não. O ato administrativo foi a desapropriação lá atrás. Quando ela manda as pessoas derrubarem a estrutura que tinha lá, ela está fazendo praticando um ato material. É um ato de mera execução. Ora, ela, utilizando o poder de polícia estatal, a administração verificou que uma padaria está vendendo pão mofado. O que é que ela faz? Ela vai lá e assina um auto de infração, aplica uma multa e já determina a interdição dessa padaria.
decidiu a interdição, tomou a decisão ali. Quando ela dá a canetada, gente, aplica a multa e decidiu pela interdição da padaria, aquilo é o ato administrativo. Mas quando ela vai lá, com as próprias mãos, fecha essa padaria, coloca a fita lá para interditar, coloca lá a placa, um cartaz lá, padaria interditada, quando ela faz sela, quando ela coloca o selo lá do órgão público competente, isso é um ato material, é um ato de mera execução. É aquele ato que não resulta em uma manifestação de vontade pública. Beleza? Ok? Ato político. Ato político. Antes de falar sobre ato político, eu queria só deixar minha impressão sobre essa diferença do ato material para um fato administrativo. Gente, o fato administrativo, ele independe do homem. É um acontecimento natural. Independe do homem em qualquer coisa. Então, por exemplo, a morte de um servidor é um fato administrativo. A doença de um servidor é um fato administrativo. O decurso do tempo é um fato administrativo. Veja que o homem não tem contribuição em nada nesse sentido. O homem não faz nada, não pratica nenhum ato, nenhuma ação, nenhuma missão para acontecer isso daí. O ato material, gente, ele não resulta na manifestação de vontade estatal, mas ele tem um ato, uma conduta humana. Então, no ato material existe uma conduta humana, só que essa conduta humana não resulta em manifestação de vontade. Deu para compreender? Quando o trator vai demolir aquele prédio, o trator ele não está dizendo que ele, naquele momento, o Estado não está dizendo, não está decidindo sobre a demolição do prédio, entendeu? Então o ato material ele tem uma conduta humana, porque o homem está lá dirigindo o trator para demolir o prédio. Então tem uma conduta humana. Só que essa conduta humana não resulta em uma decisão. A conduta humana não resulta... Quando eu falo manifestação de vontade, quer dizer que não resulta, pessoal, na manifestação de vontade entre fazer ou não fazer. Não, aquilo não cabe àquele ato material. Ele só vai lá e executar aquilo que foi pedido. Então, essa é uma diferença para você tentar diferenciar o fato administrativo, que o homem não contribui em nada para que ele aconteça, e o ato material, que tem conduta humana, mas essa conduta humana não resulta em manifestação de vontade, não resulta em decisão. Tudo bem? Beleza? Ato político. O ato político, gente, é aquele ato. O ato político é aquele ato, a gente chama de ato de governo também, tá? É a mesma coisa. Que ele não obedece a uma ordem direta da lei. Porque nós vamos ver já já que o ato administrativo é aquele que obedece uma ordem direta, concreta da lei. O ato político, ele obedece uma ordem direta da Constituição Federal. Então é quando a própria Constituição Federal traz uma ordem para a administração pública, aqui eu tenho um ato político e não um ato administrativo. Por exemplo, concessão de anistia. Concessão de anistia é um ato político. Declaração de guerra é um ato político. Tudo bem? Beleza? Ok, então nós temos atos privados, atos materiais, atos políticos, então concessão de anistia, declaração de guerra, intervenção federal, intervenção militar, nos casos previstos no artigo 142 da Constituição, são atos políticos. E além desses atos que a administração pública pratica, perceba, todos esses atos são praticados pela administração. Ato privado, ato material, ato político. Mas além deles, nós temos os atos administrativos. E são esses atos administrativos que vai ser o nosso objeto de estudo a partir de agora. O ato administrativo, gente, é aquele ato que obedece uma ordem concreta, direta e imediata da lei. Como a gente falou, se obedece uma ordem direta da Constituição, não é mais um ato administrativo, já se tornaria um ato político. Mas o ato administrativo, ordem concreta, direta e imediatamente da lei. Nós temos dois critérios de conceito do ato administrativo que eu queria conversar com vocês. Existe o critério subjetivo e o critério objetivo, tá, gente? O critério subjetivo, pessoal, é esse que nós vamos ver agora, é o seguinte, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, tá? Nós vamos entender o subjetivo e o objetivo, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela diz assim, ó, pelo critério subjetivo, orgânico ou formal, ato administrativo é o que ditam os órgãos administrativos. Opa! Então, para ser ato administrativo, tem que ser praticado por órgãos administrativos. Ficam excluídos, olha que interessante, ficam excluídos os atos provenientes dos órgãos legislativo e judicial, ainda que tenham a mesma natureza daqueles, ou seja, os legislativos e judiciais, mesmo que tenham natureza de órgão administrativo, mas o órgão legislativo e judicial não tem competência de praticar ato administrativo. Ficam incluídos, portanto, todos os atos da administração,
pelo só fato de serem emanados de órgãos administrativos, como os atos normativos do Executivo, os atos materiais, os enunciativos, os contratos. Gente, olha que interessante esse conceito subjetivo. Já adianto que não é o que a gente adota no Brasil, tá? Para ele, gente, ato administrativo é aquele praticado pelo Poder Executivo. Quando ele fala órgãos administrativos, ele está falando Poder Executivo. Por que ele está falando Poder Executivo, professor? Ora, porque ele está dizendo que fica excluído os órgãos legislativo e judicial. Então, para ele aqui, ato administrativo é todo aquele praticado pelo Poder Executivo. E é todo praticado pelo Executivo, tá? Então, Poder Judiciário não tem competência de praticar ato administrativo. Poder Legislativo também não tem competência. Ainda que tenha a mesma natureza do Executivo, mas não tem competência. E fica incluído aqui todo ato do Executivo. Inclusive, ó, ato normativo, ato material, que a gente já viu que não é ato administrativo, né? A gente já viu que o ato material não é ato administrativo, mas ele entende no conceito subjetivo que foi o Poder Executivo que praticou? Foi. Então é ato administrativo. Se não foi o Executivo, não é ato administrativo. Se foi o Executivo, é ato administrativo. Então ele restringe o judiciário, para ele, o poder judiciário e legislativo, para esse conceito subjetivo, eles não podem praticar ato administrativo. Somente o executivo, e é todo ato do executivo. O que vem ser diferente, gente, do critério objetivo, que é um critério entre o subjetivo e o objetivo. O subjetivo é o mais aceito. O objetivo, entre o objetivo e o subjetivo, o objetivo é o mais aceito. Então, pelo critério objetivo, funcional ou material, ato administrativo é somente aquele praticado no exercício concreto da função administrativa, seja ele editado pelos órgãos administrativos, judiciais e legislativos. Perfeito. Perfeito aqui. Então, olha só, o ato administrativo, ele deve ser praticado na função administrativa do Estado. E nós vimos, quem está acompanhando o nosso curso desde o início, lá no início a gente viu que nós temos 3 poderes do Estado, e nesses 3 poderes do Estado nós temos executivo, legislativo e judiciário. Vou até colocar aqui de novo, possa ser que você caiu nessa aula de paraquedas, não tenha visto aquela aula anterior. Eu explico aqui para você, não tem problema. Nós temos 3, nossa, esse círculo está terrível. Nós temos 3 poderes de Estado. Eu tenho um poder executivo, eu tenho um poder legislativo e eu tenho um poder judiciário. E nós sabemos, gente, que o poder executivo, tipicamente, ele exerce função administrativa. A função típica do executivo é administrativa. A função típica do legislativo é outra, é criar lei, é fiscalizar. A do judiciário, a função típica é julgar. Mas como função atípica, o legislativo também pode administrar e o judiciário também pode administrar. Então existe a administração pública nos 3 poderes, no executivo, legislativo e judiciário. Por esse motivo, a função administrativa do Estado, gente, ela pode estar aqui, aqui ou aqui. Então sim, pelo critério objetivo, funcional ou material, o ato é somente aquele praticado no exercício da função administrativa. Se foi praticado na função política, não é ato administrativo. Se foi praticado na função legislativa, não é ato administrativo. Na função de julgar, não é ato administrativo. Mas esse ato administrativo, ele vai ser um ato administrativo quando praticado no exercício da função administrativa e pode ser editado pelos órgãos administrativos, judiciais ou legislativos. Qualquer desses poderes pode praticar um ato administrativo. Tudo bem? Beleza? Ok. Ainda não é o conceito perfeito de direito administrativo, porque precisaria de mais elementos. Mas, repito, entre o conceito objetivo e o subjetivo, o objetivo é o mais aceito. Mas aí, gente, eu gosto de um conceito aqui que eu quebrei por partes. Eu peguei o conceito da doutrina, a doutrina majoritária cobre em concurso público, e coloquei em tópicos, em espécie de tópicos aqui, em partes, para vocês entenderem, tá? Então, veja. Olha, nós temos aqui o conceito de atos administrativos. Primeiro, o ato administrativo, gente, é aquele ato praticado pelo Estado. Quando eu falo Estado, é Estado de maneira ampla. Executivo, legislativo ou judiciário, desde que esteja no exercício da função administrativa. Sob a égide de direito público, meus amigos. Porque se tiver sob a égide de direito privado, eu não tenho um ato administrativo, eu tenho um ato privado. Então precisa estar sob a égide de direito público. Esse ato tem que resultar, gente, em uma manifestação de vontade do Estado. Manifestação de vontade, lembra, é a decisão. É quando eu tenho uma decisão de fazer ou não fazer, de sim ou de não, e eu vou lá e tomo a decisão. É o ato administrativo. Ou então quando eu pratico um ato
porque a lei prevê a prática daquele ato exatamente naqueles termos, como é um ato vinculado, que nós vamos ver. Mas, embora eu não decida entre sim ou não, mas eu estou praticando um ato que resulta manifestação de vontade também. É um ato administrativo. E essa manifestação de vontade pode ser do Estado ou por meio de seus representantes. A doutrina diz assim, a manifestação do Estado ou de quem lhe faça as vezes. São pessoas que recebem delegação do Estado. Então, por exemplo, um tabelião de cartório. Um tabelião de cartório, ele não está dentro da estrutura do Estado, mas ele pode praticar atos administrativos também. Beleza? Gente, esse ato administrativo, ele deve causar efeitos jurídicos imediatos. O ato, ele tem um objeto, um conteúdo. Esse conteúdo deve ter um efeito jurídico imediato. E ele pode ser passível de controle judicial. Todo e qualquer ato administrativo pode ser controlado judicialmente. Tá bom? Esse é o conceito de atos administrativos. E com isso daqui já dá para a gente fazer questões sobre esse conceito de atos e encerrar o nosso tópico. A questão que a gente vai fazer aqui, a questão Sebrasp, ela diz assim, ó. Conceitualmente, ato administrativo, letra A, é a declaração do Estado ou de quem o representa, a qual produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito ao controle pelo Poder Judiciário. Perfeito. Perfeito, letra A, nosso gabarito, sem sombra de dúvidas. Vamos ver o resto. Letra B. Ato administrativo é aquele que decorre de acontecimentos naturais. Gente, acontecimentos naturais que independam do ser humano, isso daqui não é ato administrativo, não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um fato. É um fato. Fato, somente fato. Chega nem a ser fato jurídico. Ele só falou que é um acontecimento natural que independe do homem, é um fato. Letra C. Ocorre quando o fato corresponde à descrição contida na norma. Gente, quando o fato corresponde à descrição contida na norma, nós temos um fato jurídico. Nós conversamos sobre isso. Ocorre quando o fato descrito na norma produz efeitos no campo do direito administrativo. Opa! Então, fato descrito na norma é um fato jurídico. Produz efeito no campo do direito administrativo. Então, isso aqui é um fato administrativo. É todo ato praticado no exercício da função administrativa. Não, não é todo ato praticado no exercício da função administrativa, gente. Por quê? Porque nós temos aqui, nós temos atos privados, nós temos atos materiais. Então, existem vários atos que são praticados no exercício da função administrativa, mas não se enquadram como ato administrativo. Então, aqui ele generalizou a letra E. Beleza? E aqui na segunda questão, ela vai dizer assim: em conformidade com Alexandrino e Paulo, que é um livro do direito administrativo, um livro muito conceituado, principalmente para concurso público, que é um livro de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, tá, pessoal? E ele fala que, em conformidade com Alexandrino e Paulo, sobre os atos administrativos, marque C para as certas e E para as erradas, e após assinala a alternativa que apresenta a sequência correta. Não se enquadram, então ele está falando aqui, ó, sobre atos administrativos. Eles não se enquadram na categoria dos atos jurídicos. Está errado, né, gente? A gente lembra daquela relação que nós fizemos? Aqui, ó. Vou voltar para mostrar para você. Então, nós relembramos aqui. Pronto. Ele fala que o ato administrativo não se enquadra como ato jurídico. Está errado. Ele está dentro do ato jurídico. Por quê? Porque o ato administrativo nada mais é do que um ato, que é uma vontade humana, que causa consequência jurídica no campo do direito administrativo, sob a égide do direito público, no exercício de função administrativa, etc, etc, etc. Então, o ato administrativo, ele é um ato jurídico, sim. Por isso está errado. Por serem praticados no exercício de atribuições públicas, os atos administrativos estão sujeitos ao regime de direito público. Tá certo. Tá certo. Como a gente acabou de falar do conceito de direito, o conceito de ato administrativo. Não se confundem com os assim chamados atos políticos ou de governo. Tá certo. O ato político ou ato de governo é diferente. É aquele ato que obedece a uma ordem direta da Constituição e não da lei. Então, SC, o gabarito fica sendo a letra A. SC. Tranquilo, gente? Beleza? Meu amigo, minha amiga, temos uma questão aqui ainda da Quadrix. Vamos dar uma analisada nela para a gente fazer. E ela diz aqui, ó, a respeito dos atos, julgue o item. Pelo critério objetivo, considera-se como ato administrativo somente objetivo, tá, gente? Lembra que o objetivo é aquele ato, é aquele critério mais aceito. E é aquele critério que vai nos dizer, antes de você ler a questão, deixa eu só relembrar, é aquele critério que nos diz que ato administrativo é aquele praticado no exercício da função administrativa, seja por qualquer um dos poderes de Estado.
Com isso aqui já dá para lembrar de fato na questão. Pelo critério objetivo, considera-se como ato administrativo somente o praticado no exercício concreto da função administrativa, seja ele editado pelos órgãos administrativos, judiciais e legislativos. Tá certíssimo. Certíssima a nossa questão. Tranquilo, galera? Beleza? Encerramos por aqui a nossa aula, encerramos o nosso tópico já. Passamos de 40 minutos aí, né, gente? A nossa aula, mas com ela nós encerramos, o nosso tópico do conceito de atos administrativos. Na nossa próxima aula, no próximo tópico, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, beleza? Olha, se você ficou com qualquer dúvida aqui do nosso conteúdo, você pode mandar sua dúvida aqui, ó, @profbrunolira, é o nosso meio de comunicação lá no Instagram. Beleza? Tudo bem? Valeu demais, um forte abraço e eu te encontro na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.